Inelegibilidade. A palavra é difícil, mas tem atormentado a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. É que no próximo dia 22, aqui neste prédio, o Tribunal Superior Eleitoral decidirá o futuro do ex-presidente. Mas o que exatamente está sendo discutido neste julgamento? Quem são os ministros do TSE que vão julgar Bolsonaro? E quais podem ser as consequências para o ex-presidente? Será que Bolsonaro pode mesmo ficar inelegível? Eu respondo essas questões a partir de agora. O que está sendo discutido na ação? O TSE vai julgar uma ação de investigação judicial eleitoral do PDT que pediu a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, que foram candidatos a presidente e vice em 2022. Segundo o partido, os dois cometeram abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores para atacar urnas eletrônicas brasileiras em julho de 2022. A reunião foi transmitida pela TV Brasil e pelas redes sociais oficiais do governo. Na reunião, Bolsonaro atacou os ministros do TSE e do STF e sugeriu, sem apresentar provas, que os resultados das eleições de 2022 não seriam confiáveis. O Ministério Público Eleitoral já se posicionou sobre o episódio, dando razão ao PDT. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, porém, opinou pela condenação apenas de Bolsonaro e não de Braga Neto. Mas quem vai julgar Bolsonaro? O ex-presidente será julgado pelos 7 ministros titulares do Tribunal Superior Eleitoral. No julgamento, o primeiro passo será a leitura do relatório do ministro Benedito Gonçalves, corregedor do TSE. O relatório tem 43 páginas. Depois disso, um advogado do PDT tem 15 minutos com a palavra para defender a ação. Em seguida, as defesas de Bolsonaro e de Braga Neto podem se manifestar por 15 minutos cada. O próximo passo é a apresentação do parecer do Ministério Público Eleitoral pelo procurador Paulo Gonet. Daí em diante começa a votação em si. O primeiro a votar é Benedito Gonçalves. Depois, vota o ministro Raul Araújo. O terceiro a votar será Floriano de Azevedo Marques. Na sequência, André Ramos Tavares. A quinta a votar é a ministra do STF, Carmen Lúcia. Depois dela, vota Nunes Marques, também do STF. Por fim, o julgamento é encerrado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que proclama também o resultado. E declaro encerrada a sessão. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Mas quais as consequências da inelegibilidade? Se for declarada a inelegibilidade de Bolsonaro, significa que ele ficará incapaz de concorrer nas eleições durante o prazo estabelecido, que deve ser de 8 anos neste caso. Assim, Bolsonaro não disputaria as eleições gerais de 2026, não podendo ser candidato nem mesmo a deputado ou senador. Há dúvidas jurídicas se o prazo alcançaria também as eleições de 2030. Bolsonaro poderia continuar votando e participando de partidos políticos, mas não poderia ser eleito. Mas Bolsonaro vai mesmo ficar inelegível? Muito provavelmente sim. As apostas hoje variam entre um placar de 5-2 contra Bolsonaro, no cenário mais otimista para ele, 6-1 ou até 7-0. Os únicos votos que Bolsonaro poderia ter são os de Cássio Nunes Marques e talvez o de Raul Araújo. Todos os demais são dados como votos certos contra ele. Ainda há a possibilidade de um pedido de vista de Nunes Marques. Contudo, isso não daria fôlego muito grande a Bolsonaro. Desde fevereiro, a Corte aprovou uma regra que devolve um processo de julgamento após 30 dias do pedido de vista, prorrogáveis por mais 30 dias. Esses possíveis 60 dias de paralisação, somados aos 30 de recesso no meio do ano, poderiam no máximo adiar para o final de setembro ou início de outubro a conclusão do julgamento. Assim, Bolsonaro deve ficar fora das próximas eleições presidenciais. Todas as informações sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro você acompanha em utempo.com.br, em nossas plataformas e redes sociais. Um abraço para você e até mais.